E aí galera, beleza? O nosso vídeo irá tratar do capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre o homem pobre, mendigo e ladrão, de Leo Huberman. Extraído do livro Histórias da Riqueza do Homem. Para os que não conhecem sobre Huberman, foi um jornalista, escritor marxista norte-americano e veio falecer em 1968 em Paris. Em 1630, 25% da população de Paris era constituída por moradores de rua. Algumas das consequências que levou a esses dados estrondosos, no caso, foram a Primeira Guerra Mundial, a Guerra dos 30 Anos da Alemanha e o Novo Mundo. Isso mesmo, o descobrimento da América. A Idade dos Furgs, também chamada de Idade dos Mendigos, corresponde ao período localizado na Idade Moderna, entre o século XVI e o século XVII. De um lado, tínhamos a Inglaterra, Holanda, França, que amontoavam fortunas enormes no comércio, e do outro lado tínhamos os espanhóis que estavam tentando achar os caminhos das Índias, mas aí no final eles acabaram achando algo mais interessante, né? Eles acabaram descobrindo a América do Norte e do Sul. Dentro dessa descoberta, México e Peru acabou sendo os mais afetados pela exploração e extração do ouro e da prata. Em 55 anos, ali entre 1545 e 1600, calculam-se que foram trazidos 2 milhões de libras esterlinas para a Casa da Moeda Espanhola. Mas aí você deve estar se perguntando, o que essa informação tem a ver com o texto? O suprimento em prata levado pela Espanha, na verdade, não chegou a desembarcar no país de destino. O mesmo foi usado para abastecimento de soldados, colocando todo esse recurso no mercado. Graças a este pequeno detalhe, gente, os preços tiveram um aumento muito grande entre os mercadores. Os preços de mercadorias que eram comercializados em 1600 eram muito maior do que dos preços que foram comercializados em 1500. E em 1700 o preço era muito maior e muito mais exorbitante do que foi ali praticado em 1600. Daí deu-se início ao quê? A Revolução dos Preços. Bom pessoal, pegando um exemplo, só para ilustrar um pouco mais esse texto que eu falei, tá? Com R$50 no ano X no Brasil, você conseguiria encher o tanque do seu carro. Hoje, com R$50 você não consegue colocar nem metade do que você colocava no ano X, ou seja, você acaba gastando mais para colocar a mesma quantidade que você colocava anteriormente. Bom, para demonstrar um pouco sobre a fala da população naquela época com relação ao que aconteceu, eu vou estar chamando a minha colega aí, Ana, só para... E aí, gente, tudo bem? Como o Felipe estava falando sobre o aumento de preço, ele deu até um exemplo, eu vou falar como a população estava agindo na época, que costuma ser muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. As pessoas, elas meio que tentam achar um culpado para poder colocar a culpa daquilo que está acontecendo, sobre a crise do país, do reino e afins. Só que na época, Jean Golding, ele foi a fundo disso para poder explicar o porquê de estar acontecendo essa crise. Quanto mais abundância do ouro e da prata, mais as coisas ficavam caras. E quanto mais escassas, mais as coisas ficavam baratas. Alguns outros defenderam essas teses e faziam com que a população entendesse de uma maneira diferente o porquê está acontecendo. No fim das contas, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo? Os mais beneficiados com isso foram, por exemplo, os mercadores. Os mercadores, eles tinham uma despesa sobre aquela mercadoria e aproveitaram a época da Revolução dos Preços para poder aumentarem progressivamente o valor que eles queriam. Então eles ganharam muito dinheiro com isso. Outro grupo que também foi muito beneficiado com isso, e acho que foram os mais beneficiados, inclusive, foram os que tinham a despesa fixa. Por exemplo, eu alugava um terreno com o Felipe e esse terreno eu plantava trigo. O preço do trigo subiu e no meu contrato com o Felipe era um contrato de 5 anos. Quando o preço do trigo subiu, eu ganhei sobre aquele trigo o dobro, o triplo e assim foi. E o meu contrato com o Felipe continuou sendo o mesmo valor, mantinha o valor do contrato. E os menos beneficiados? Tem o exemplo do governo. O preço das coisas aumentaram para eles, as despesas deles aumentaram, eles não estavam conseguindo equilibrar. Eles não estavam repassando os impostos para a população. Outro grupo prejudicado foram os que tinham uma renda fixa. Ao contrário dos que tinham a despesa, que foram beneficiados e muito, esses foram super prejudicados.
chegando a passar até fome. Nos dias de hoje, a gente pode trazer para os aposentados. O salário mínimo é praticamente o mesmo de há 2 a 5 anos atrás, e eles não conseguem comprar os alimentos, os remédios, na mesma quantidade que eles comprariam anos atrás. No grupo dos menos beneficiados, eles tiveram 2 saídas e uma consequência. Uma das saídas era lutar por salários mais altos, que era o que deveria ter acontecido, mas que dificilmente acontece numa crise, de elevação de preços e tudo mais. Ou eles poderiam apertar os cintos, que era fazer uma escassez de tudo que eles tinham. Fora isso, se nenhuma das alternativas desse certo, eles se tornariam mendigos. E era isso que estava acontecendo com a maioria da população. E a situação dos donos de terra, como ficou? O Paçoca vai falar para vocês. Olha, então, eu sou o Paçoca, eu vou continuar aqui o assunto que a Aninha estava falando sobre a questão, então, de quem tinha terra. Como que ficou para eles com a situação com a mudança da revolução dos preços. Quem tinha terra, eles começaram a perceber a terra com maior valor. Então, eles começaram a querer ganhar mais dinheiro com essa terra. Então, o que eu posso fazer? Já que os preços aumentaram e eu tenho que pagar mais pelos produtos, eu preciso fazer com que a minha terra renda mais. Como que eu posso fazer isso? Começou a se trabalhar numa ideia de mudar um tipo de cultura. Então, onde se trabalhava, se alugava as terras em vários pedaços pequenos, eu comecei a trabalhar mais no sentido de ser o dono de toda a terra e ter um produto que vai me render dinheiro. Então, em vez de trabalhar alugando terra, agora eu trabalho produzindo. Começou a produzir principalmente lã e gado. E uma terra em que eu trabalho com gado, ou com o gado caprino ou gado bovino, eu não preciso ter tanta gente trabalhando lá. Então eu tenho investimento menor em mão de obra, o que vai gerar então um lucro maior no fim das contas, porque eu gastei menos para conseguir esse produto. E fez com que virasse mais ainda gente sem renda, com desemprego, que eles não tinham mais terra onde trabalhar. O número de empregados dentro da fazenda era menor porque o tipo de cultivo era outro, agora era de gado, não era mais de agricultura. E isso fez com que aumentasse o número de desemprego, logo, por consequência, como a Ana falou, uma das saídas acabou sendo aumentar o número de mendigos. A terra deixou de ter um valor só pelo que ela produzia, a terra passou a ter um valor agregado a ela mesma. Só de ter terra você tem poder e você tem dinheiro, porque a terra virou um recurso escasso, virou um recurso finito, e isso fez com que gerasse mais ainda poder para os latifundiários. No fim das contas, acabou havendo uma revolução que mudou a condição desses mendigos. Você entra na questão de que vem o capitalismo crescendo, revolução industrial, então as pessoas estavam desempregadas e a indústria precisava de gente. Então a indústria começou a absorver esses mendigos, essas pessoas que não tinham fonte de renda, e isso acabou mudando a forma como eles viviam e eram tratados. Então, para finalizar o assunto, então basicamente a gente viu nesse capítulo entrou uma grande quantidade de dinheiro no mercado, isso gerou inflação, a inflação gerou uma mudança nos padrões de negócio, que gerou muito desemprego, pobreza, e aí vem essa era dos mendigos. Esses mendigos depois acabam sendo absorvidos lá para frente com a Revolução Industrial, pela indústria, pelo capitalismo que pega eles como mão de obra. Então a gente pode ver que a questão aí toda o poder ele vai mudando de mão em mão, mas basicamente ele se mantém onde está o dinheiro. O dinheiro determina quem define, quem está na vantagem da situação sempre. E agora, para vocês ficarem sabendo aí mais inteirados o que foi que a gente pesquisou, quem foi que foi envolvido nesse trabalho, quem que ajudou a gente, tudo isso aí, fica de olho aí para passar as letrinhas.